como é que vocês estão? Hoje a gente vai conversar sobre o sistema reprodutor. Só que dessa vez a gente vai ficar só em sistema reprodutor dos humanos, Homo sapiens. Mas qual a importância do sistema reprodutor? Gente, o sistema reprodutor ele é muito essencial, ele é muito importante. Tão importante quanto os outros sistemas. Vamos pensar assim. De toda a complexidade que o ser humano é, somos um animal racional, a gente tem sistema nervoso, circulatório, respiratório. O nosso corpo ele trabalha de uma forma tão perfeita e tão sincronizada. De que valeria tudo isso se a gente for pensar numa escala de tempo no universo? A gente vive tão pouquinho, a gente vive o que? 80, 100 anos, 120 anos no máximo. Quer dizer, de que vale tudo isso, de tanto gasto de energia, se a gente não consegue procriar, se a gente não consegue gerar outros indivíduos para ficar no nosso lugar? Afinal de contas, a gente não vai ficar para semente. Chega uma hora que a terra come. Quando eu digo da reprodução ser essencial, pessoal, eu não estou dizendo de maternidade compulsória ou falando que você é obrigado a ter filho ou não. Você tem filho se você quiser e se você não quiser também não tem problema nenhum. Mas na questão de espécie, do ser humano como espécie, foi a reprodução que permitiu que a gente chegasse até os dias de hoje. Já estamos o quê? Beirando 8 bilhões, quase 8 bilhões de pessoas no planeta, fora toda a galera que veio antes da gente. Pensa, gente, o sistema reprodutor é um negócio que deu certo. Funciona. Somos um animal dioico, então temos sexos diferentes. Ou você nasce com o cromossomo XX, ou você nasce com o cromossomo XY. Eu não estou falando aqui de exceções, tudo bem, gente? Que na biologia tudo pode ter exceção. Existem hermafroditas, existem síndromes vinculadas ao cromossomo sexual. Eu estou falando aqui do comum. Então, para começar esse estudo, vamos falar, né? Não vamos muito no mistério, muito nos ciclos biológicos, vamos falar do mais simples. Vamos conversar sobre o sistema reprodutor masculino. Dá uma ligada na anatomia. Muito bem, pessoal, aqui a gente tem o sistema reprodutor masculino. Nossa, professora, quanto nome? Calma, vamos com calma que vai ficar tudo bem. Vamos lá, começando aqui pelo testículo. Então, os meninos têm 2 testículos. Acima do testículo, a gente tem o epidídimo. E protegendo essa área, a gente tem o saco escrotal, que é aquela pelezinha externa. Aqui sai o canal deferente, que vai passar pela vesícula seminal, pela próstata e por essa glândulazinha que chama bulbo uretral. E aqui a gente tem a uretra. A uretra, ela tem ligação também com o sistema excretor. Então, ela é utilizada no sistema reprodutor e excretor, diferente das meninas, tudo bem? Aqui a gente tem o corpo cavernoso e o corpo esponjoso. E aqui a glande. E temos também o osso do pubis. Agora vamos conversar sobre para que serve cada uma dessas estruturas. Vamos começar então pelos testículos. O testículo ele é uma estrutura flex. Ele serve tanto para a produção de espermatozoides dos gametas masculinos, quanto para a produção de testosterona. Então ele também é uma glândula endócrina. A testosterona é produzida do lado mais externo do testículo, enquanto que os espermatozoides são produzidos nos tubos seminíferos. Muito bem, então a testosterona é produzida e lançada na corrente sanguínea, enquanto que o espermatozoide ele é produzido através da espermatogênese. Vocês lembram lá da aula de meiose como que ocorre a espermatogênese? Que é toda aquela produção de espermatozoide com a metade do material genético, 50% espermatozoide com cromossomo X, 50% de espermatozoide com cromossomo Y. Enfim, ele vai ser produzido, porém não vai terminar de ser amadurecido e vai ser mandado para o epidídimo. O epidídimo é aquela glândula que fica logo acima do testículo.
O epidídimo é um ducto que, quando ele receber os espermatozoides, ele vai amadurecer os espermatozoides. Além disso, lá no epidídimo, Além disso, no epidídimo, os espermatozoides eles são nutridos e armazenados. Saindo do epidídimo, o espermatozoide vai passar pelo canal deferente até a glândula seminal. A função da glândula seminal é liberar um líquido para contribuir com esses espermatozoides, que vai ser muito rico em frutose e fibrose. Para que isso vai servir, professora? A frutose ela é muito rica em energia, muito rica em glicose. É ela que vai contribuir com a energia que o espermatozoide vai precisar para conseguir chegar até o óvulo. E a fibrina, ela tem uma função coagulante. É por isso que o sêmen ele é grudento. Entendam, pessoal? Quando o espermatozoide ele é muito delicado, eles são células unicelulares, eles são muito pequenininhos, eles precisam chegar até a trompa de Falópio para conseguir fecundar. Eles precisam de muita energia e eles precisam de tudo que possa ajudar eles a não saírem do canal vaginal. Depois da vesícula seminal, esse sêmen ele vai chegar até a próstata. A próstata ela é responsável por liberar um líquido alcalino. Por quê, gente? Esse líquido chama líquido prostático. A vagina ela é muito ácida e ela tem essa acidez para conseguir nutrir bactérias. Sim, a vagina tem bactérias e são bactérias boas, são bactérias que vão proteger aquela região de outras bactérias que poderiam causar uma doença. Só que o espermatozoide, ele não suporta essa acidez. É por isso que a próstata precisa mandar um líquido prostático alcalino para conseguir neutralizar. Neutralizando essa acidez, os espermatozoides conseguem sobreviver lá dentro. A junção, então, dos espermatozoides, do líquido seminal e do líquido prostático dá origem ao sêmen. E temos as glândulas bulbouretrais. Essas glândulas elas são responsáveis pela produção de um líquido alcalino. Esse líquido ele é secretado por essas glândulas antes da ejaculação e tem a função de lubrificar a uretra. O pênis ele tem a função da cópula, então é ele o responsável por inserir os gametas masculinos dentro do sistema reprodutor feminino. Os meninos eles são capazes de ejacular cerca de 50 até 300 milhões de espermatozoides por ejaculação. A próstata, ela fica muito próximo do intestino grosso. É por isso que os exames de próstata são feitos introduzindo o dedo dentro do reto. Não tem o que fazer, gente. O que ele vai sentir? Ele quer sentir se a sua próstata está muito grande, se o tamanho dela está anatomicamente alterado, porque isso pode indicar um câncer de próstata. E tem muito homem que morre todo ano de câncer de próstata porque não foi fazer exame de rotina, gente. Então, meninos, sem frescura. O estímulo sexual, ele é parasimpático, ou seja, ele ocorre de forma involuntária. Então, no caso dos meninos, o coração vai bater mais forte e o fluxo sanguíneo vai começar a preencher os corpos cavernosos do pênis. É isso que vai causar a ereção. Para a ejaculação ocorrer, ela precisa necessariamente de um estímulo excitatório. No auge desse estímulo, os espermatozoides que foram produzidos no testículo, que foram maturados no epidídimo, vão entrar pelo canal deferente, passar pelas glândulas seminais, onde vai ser liberado o líquido seminal, vai passar pela próstata, onde vai ser liberado o líquido prostático e sair pela uretra. Eu adoro um colinho! E agora vamos entrar nele, complexo, misterioso, enigmático, sistema reprodutor feminino. No sistema reprodutor feminino, existem as estruturas externas ao corpo e as estruturas internas. Vamos dar uma olhadinha nas estruturas externas primeiro. Os órgãos externos femininos, eles são chamados de vulva. Então, tudo isso daqui, esse conjunto é a vulva. A vulva tem os grandes lábios e os pequenos lábios.
Os grandes e pequenos lábios são dobras de pele que servem como porta. É uma estrutura que vai servir como proteção. Então, ela não vai deixar nem o muco da vagina sair e nem estruturas externas entrarem, tipo inseto ou poeira. Porque vamos pensar assim, gente, durante toda a história da humanidade, nem sempre a gente teve roupa para se proteger, nem sempre a gente usou roupa. Então essa estrutura de porta era fundamental para não deixar juntar poeira, sujeira lá dentro. Aqui a gente tem a entrada da vagina e a uretra. Se liguem, pessoal, uma coisa é diferente da outra. Apesar de ser muito próximo, a entrada da vagina não é no mesmo local que as meninas urinam. É por isso que quando a gente usa o coletor menstrual ou o OB, a gente não precisa ficar tirando ele toda vez que precisar urinar. E nessa pontinha aqui, envolvido pelos grandes lábios, a gente tem o clitóris. Mas, pessoal, se liga, o clitóris não é só desse tamanho aqui, tá? Internamente, ele é desse tamanho. Então, aqui a gente tem a glande do clitóris, aqui a pelinha dos grandes lábios, o prepúcio do clitóris, o corpo, e aqui o bulbo do vestíbulo. O clitóris é a principal estrutura envolvida no orgasmo e também na excitação. E ele também estimula a vagina e o útero a contrair. Essa contração vai auxiliar os espermatozoides para conseguir chegar até a tuba uterina. Além dessas estruturas, nós também temos as mamas, os seios, e eles também têm ligação com o sistema reprodutor feminino. As mamas, além de produzir alguns hormônios, ela também é responsável pela produção de leite depois do parto e ela tem ligação com a excitação sexual. Então aqui a gente tem o mamilo e a auréola por onde sai o leite, os ductos e os lóbulos. Aqui são as glândulas mamárias por onde vai ser produzido esse leite. E em volta dessa estrutura, a gente vai ter um tecido adiposo. Esse tecido adiposo é gordura, que vai servir para proteção dessas glândulas. Vamos dar uma olhadinha agora nos órgãos internos. Internamente, então, a gente vai ter a vagina, o colo do útero, aqui o útero, a tuba uterina esquerda, a tuba uterina direita e os ovários. A vagina é um tubo de musculatura lisa. Por esse tubo saem a menstruação, o bebê e é por onde entra o pênis. Além disso, ele é coberto por um muco ácido que vai proteger contra micro-organismos que venham adentrar essa região. Além disso, esse muco ele protege a flora bacteriana que é natural desse local. O útero ele é dividido em fundo, corpo e colo. O colo é uma região que fica logo acima da vagina. Ele tem a textura do nosso nariz e bem no centro ele tem um buraquinho bem pequenininho por onde só conseguem entrar os espermatozoides. Então o pênis não consegue adentrar essa região. Existe um vírus que chama HPV, papiloma vírus humano. Esse vírus é uma doença sexualmente transmissível. Se esse vírus não for tratado a tempo, ele pode gerar o câncer do colo do útero. É por isso que as mulheres precisam fazer exames periódicos de Papa Nicolau para ver se está tudo bem com essa região. Esse daqui então é o útero. Ele tem o formato de uma pera de cabeça para baixo. Ele é dividido em fundo, corpo e colo. Além disso, ele vai ter 3 porções. Essa mais externa é o perimétrio. Essa daqui do meio é o miométrio e essa mais interna é o endométrio. O miométrio ele é extremamente elástico porque ele precisa esticar muito para abrigar um bebê lá dentro. Além disso, ele também vai causar contrações. Essas contrações vão auxiliar na menstruação e também facilitar na hora do parto. O endométrio é um tecido extremamente esponjoso e muito importante. É nele que vai se fixar o embrião e se não tiver embrião, ele vai descamar e como ele é altamente vascularizado, vai acabar causando a menstruação.
Tubas uterinas, antigamente chamada de trompas de falópio, mas hoje a gente não usa mais esse nome. Meninas vão ter duas tubas uterinas, a direita e a esquerda. A direita ligando ao ovário direito, esquerdo ligando ao ovário esquerdo. Essa região possui um epitélio altamente ciliado, que vai auxiliar o óvulo a conseguir se movimentar nessa estrutura e também auxiliar os espermatozoides. E é nas tubas uterinas que vai ocorrer a fecundação. Então, quando o óvulo sai do ovário, ele vai ficar na tuba uterina esperando o espermatozoide chegar. E se ele não chegar, o óvulo vai sair em forma de menstruação. A tuba uterina tem uma estrutura próxima ali do ovário que ela é cheia de filamentinhos que vão auxiliar os óvulos quando eles saírem. Olha aqui, apresento para vocês as fímbrias, onde isso aqui foi uma barba. Mas agora, eles são as fímbrias da tuba uterina. E aqui, o ovário. Essas fímbrias, elas ficam em contato com o ovário e elas puxam o óvulo para dentro aqui da tuba uterina assim que ocorre a ovulação. E o mais importante do sistema reprodutor feminino são os ovários. As meninas têm 2 ovários. Esses ovários, eles vão ter função flex também. Servem tanto para abrigar e maturar os óvulos, quanto função endócrina. São eles que vão produzir a progesterona e o estrógeno. Quando as meninas nascem, elas já nascem com todos os óvulos que elas vão maturar durante toda a vida delas. Então, conforme eles vão sendo amadurecidos, eles vão sendo liberados pelos ovários uma vez por mês. Quando esses óvulos acabam, a mulher entra na menopausa. Entre 9 e 14 anos, as meninas elas vão entrar na puberdade. É nesse período que vai começar a ser liberados os hormônios sexuais, que vai causar as alterações no corpo delas. E é nesse período também que vai ocorrer a menarca. A menarca é o nome para a primeira menstruação. A menstruação, ela ocorre a cada 28 dias. O ciclo menstrual, ele tem mais ou menos 28 dias. Mas tudo vai depender da mulher e do período, da fase da vida dessa mulher. Então, quanto mais novas as meninas, o ciclo delas é bem desregulado. Pode chegar a levar meses para ela entre uma menstruação e outra. Conforme elas vão ficando adultas, esse ciclo vai regulando, vai normalizando e ele tende a ficar entre 28 dias. São 4 os hormônios envolvidos na menstruação. O FSH e o LH, produzidos na adenohipófise, lembram da adenohipófise? E o estrógeno e a progesterona, produzidos nos 2 ovários. Mas agora vamos entender como ocorre e por que ocorre o ciclo menstrual. Então vamos lá, pessoal, esse aqui é um esqueminha de como ocorre o ciclo menstrual. Então aqui eu vou ter o folículo presente dentro dos ovários. Aqui eu vou ter a hipófise, né, a adenohipófise, que vai secretar o LH, que é o hormônio luteinizante, e o FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Já aqui eu vou ter os hormônios produzidos pelos ovários, que é o estradiol, também conhecido como estrógeno, e a progesterona. E aqui eu vou ter um esqueminha de como que vai estar o endométrio, aquela camada mais interna do útero. Como o ciclo dura em média 28 dias, os primeiros 14 dias vai ocorrer o crescimento do folículo. Então, a adenohipófise vai começar a liberação de LH e FSH. Essa liberação desses hormônios vai começar a amadurecer, a maturar, né, o folículo. Conforme ele vai maturando, ele vai começando a liberação de estrógeno. Olha só como vai aumentando. Então, conforme os dias vão passando, esses 2 hormônios vão sendo liberados, o folículo vai crescendo, com o crescimento o estrógeno vai aumentando. Quando ele chegar no 13º ou 14º dia, vai ter um pico de estrógeno. E é aqui que vai ocorrer um pico
de LH e FSH. Essa liberação excessiva desses dois hormônios vai fazer com que o folículo seja rompido, liberando o óvulo, o ócito secundário, no caso aqui. Esse óvulo vai para a tuba uterina esperar um espermatozoide para fecundação. Só que esse folículo, ele vai se tornar um corpo lúteo. Assim que ele perde o óvulo, ele vai começar a secretar a progesterona. Por quê? A progesterona, ela vai aumentar o endométrio e vai manter o endométrio, não deixando ele ser descamado. Porque se por acaso ocorrer a fecundação aqui, já que o óvulo acabou de sair, ele tem que se fixar. Esse embrião precisa se fixar aqui no endométrio, senão ele vai acabar sendo perdido. Quando chega mais ou menos aqui nos 26 dias do ciclo, que o óvulo ele não foi fecundado e o embrião não fixou aqui, vai começar a ocorrer a queda da progesterona, porque esse corpo lúteo vai começar a se desfazer. Ele vai diminuindo de tamanho e com a diminuição vai ocorrer a queda da progesterona. Com a queda da progesterona, esse endométrio ele começa a descamar. É nessa queda de progesterona e estrógeno aqui, gente, que ocorre a TPM. É uma mudança hormonal muito rápida. Então, o endométrio descama e sai em forma de menstruação. Com a queda da progesterona, o que vai acontecer? Vai estimular a adenohipófise, que está percebendo que o nível de progesterona desceu muito, a começar a produzir de novo LH e FSH, começando novamente o ciclo de ovulação. Pessoal, quando o embrião ele fixa, se ocorrer então uma fecundação nessa fase aqui e o embrião fixar aqui no endométrio, vai começar a formação da placenta. E a placenta ela vai liberar um hormônio que vai manter esse corpo lúteo. Mantendo esse corpo lúteo, ele vai continuar produzindo progesterona. Por quê? Para não ocorrer a descamação. Então, quando a menina fica grávida, ela vai se manter nessa fase aqui. Nessa fase de produção de progesterona, e o corpo lúteo não se desfazer, porque se ele desfazer, começa a descamação aqui do endométrio. E isso não pode ocorrer, senão vai acabar perdendo a gestação. Resumindo então, pessoal, aqui vai ocorrer a maturação do óvulo, que vai ser liberado lá pelo 14º dia, e ele vai ficar aqui quietinho na tuba uterina. Os espermatozoides serão liberados aqui na vagina, onde eles vão subir e migrar até a tuba uterina. É aqui que vai ocorrer a fecundação. Após a fecundação, esse embrião vai caminhar pela tuba uterina, chegando aqui no endométrio, que é a camada mais interna do útero. Ele vai se fixar nesse endométrio, onde vai ocorrer a gestação. Agora, se não ocorreu relação sexual ou não chegou a ocorrer a fecundação, esse óvulo ele vai migrar até aqui o útero e ele vai sair juntamente com as camadas aqui do endométrio em forma de menstruação, iniciando novamente o ciclo menstrual, dessa vez desse lado aqui, porque os ovários eles vão ciclando. Quando num mês ocorreu a ovulação aqui do lado direito, no mês seguinte vai ocorrer aqui do lado esquerdo. Mas assim, pessoal, cada ciclo é diferente um do outro. A TPM muda, então tem mês que você fica mais sensível, tem mês que você fica mais irritado, tem mês que você nem sente. Então tem também a questão da cólica, nunca um ciclo é igual ao outro. Por isso não dá para confiar. Se a menina não quer engravidar, tem que ocorrer a prevenção durante o mês inteiro, porque nunca se sabe exatamente quando vai ocorrer a ovulação.
Por hoje é só, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido. Sexta-feira agora a gente vai conversar sobre métodos contraceptivos e sobre doenças sexualmente transmissíveis, as famosas DSTs. Então estudem, anotem as dúvidas e sexta-feira a gente se vê, tudo bem? Um beijo!